Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. E submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Ata aprovada dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013. No decorrer da semana, os votos foram todos lançados, os votos da sessão de hoje. Todos os integrantes do colegiado tiveram a oportunidade de se manifestar. E nós chamaremos na sessão apenas os processos em que há pedido de destaque e de sustentação oral. Os demais terão os votos confirmados ao final da sessão e o resultado divulgado tão logo termine a sessão. Vamos começar com os pedidos de sustentação oral do SAGE. Eu chamo o item 9. O agravo de instrumento 062-1361, dígito 45.2024, em que é agravante o Ministério Público do Estado do Ceará. E agravados, Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES e outro. Da minha relatoria. O Dr. Glauber de Jesus Nunes está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 37, apelação civil, 020-378, dígito 91.2022. E que é apelante Antônio Genildo do Nascimento, e apelado no INSS, da relatoria da desembargadora Jureza. Doutor Jonathan Oliveira Monte Soeira está presente? Presente, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Jonathan, me aguarde só um pouquinho. Tudo bem. Estou vendo aqui que o voto da desembargadora Jureza foi pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Eu vou ver só se atende aos interesses do seu constituinte. Qual foi a extensão do deferimento? Sim, presidente. Aqui a extensão do deferimento é o seguinte: ele requereu a concessão de aposentadoria e subsidiariamente de auxílio-doença. Então, está sendo parcialmente provido para conceder o auxílio-doença a partir do requerimento administrativo. Atende aos interesses do seu constituinte? Eu vou optar por fazer, excelência, rapidamente a sustentação. Vou fazer. O senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência, dispensa. Então, o senhor tem 15 minutos. Perfeito. Novamente, boa tarde a todos. Gostaria de saudar esta egrégia Câmara. Prometo ser rápido, até para não cansar vossas excelências. Aqui, conforme já bem relatado, né, pela nobre desembargadora, aqui é um caso de benefício, né, contra o INSS. O juízo de primeira instância havia concedido um auxílio acidente e, nesta via recursal, nós estamos pedindo a aposentadoria por invalidez ou então a concessão do auxílio-doença, desde o requerimento, e sem a fixação de DCB. Como o voto já reconhece uma situação de incapacidade, né, até porque o voto provisório era no sentido de conceder o auxílio-doença, então eu vou evitar de discorrer acerca da existência da incapacidade, porque penso que aqui já está devidamente comprovado e a própria relatora já reconhece isso, penso, e seu voto, né, pelo parcial provimento, né, que foi relatado. Então, aqui, excelência, nós temos um caso de incapacidade parcial e definitiva, problemas da coluna associados com problemas degenerativos, né? E, nesse caso específico, o pedido da aposentadoria por invalidez, que é o pedido maior, está fundamentado no fato de que, nesses casos de incapacidade parcial e definitiva, a prova técnica tem que ser conjugada com os aspectos pessoais, né, e socioeconômicos do segurado, a fim de que possa ser analisada e apurada, né, a viabilidade de uma eventual reabilitação profissional. Nesse caso específico dos autos, nós temos um segurado com 44 anos de idade, casado, que sempre exerceu atividades que exigem grande esforço físico. A última atividade habitual era de ajudante de caminhoneiro, não possui experiência em outra área que exige um maior grau de instrução, tem ensino fundamental incompleto. Então, nós pensamos, excelência, com a devida vênia, que estando o mercado laboral extremamente disputado, além do baixo nível de escolaridade do autor e a atividade, o histórico, né, de atividade exercida,
resta pouca ou quase nenhuma opção de trabalho ao segurado debilitado pela deficiência. Então, corroborado em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de concessão da aposentadoria por invalidez nesses casos, nós vimos pedir encarecidamente que seja concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que há incapacidade parcial e definitiva, e os aspectos pessoais e socioeconômicos do segurado não permitem a sua reabilitação no mercado de trabalho. Então, essa é a sustentação. Caso vencido nessa parte, né, que seja mantida a proposta inicial, né, da relatora de concessão do auxílio-doença. É o que se requer, Excelência. Obrigado, doutor Jonathan. Vou passar a palavra à relatora para se manifestar. Cumprimentando o advogado novamente, né, parabenizando pela objetividade na sustentação oral. Bom, presidente, eu mantenho o meu entendimento, porque, no caso, ele se encontra insuscetível de recuperação para a atual atividade, mas, segundo a perícia, está em condições de submeter a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. Então, o meu voto é da forma como lançada, né, do benefício do auxílio-doença. Obrigado, desembargadora Luísa. Eu acompanho, aliás, desembargadora Iracema Blota, eu também acompanho o voto da relatora e vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente ouvido. Vamos para os processos do SAGE, do PJE. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Eu chamo o item 16 do PJE, apelação civil, sequência de 3-0-5636, distrito 22, para 2019, que é apelante do município do Crato e apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, da minha relatoria. Nós temos aqui 3 advogados inscritos, doutor Renan Lobo Xenofonte, doutor João Ricardo Arraes do Nascimento e doutor Micael François Gonçalves Cardoso. Algum dos 3 presentes? Presente, Excelência. Doutor Renan Lobo Xenofonte. Pois não, doutor Renan. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso sim. Então, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e todas. Agradecer pela oportunidade que está sendo nos concedida de falar sobre o tema. Esse processo trata um tema que, com certeza, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já enfrentou algumas vezes, mas que diz respeito a não a criação de uma procuradoria, mas a possibilidade de coexistência dentro de uma procuradoria criada de alguns cargos comissionados. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a situação fática que ensejou o início da propositura pelo Ministério Público do Estado do Ceará já não permanece da mesma forma. Isso porque nós aprovamos, no ano passado, uma lei que alterou a lei orgânica da Procuradoria, que, no nosso modo de entender, com alguns aperfeiçoamentos, se encontra totalmente adequada ao tema 1010 do Supremo Tribunal Federal. Então, especificamente, no caso da nossa Procuradoria, da Procuradoria do Crato, nós sustentamos de que há uma diferença entre cargo técnico e a atividade que nossos subprocuradores exercem, que é de natureza científica. Os subprocuradores, de forma alguma, eles atuam simplesmente de forma burocrática, forma técnica. Então, nós, hoje, temos, aliado a tudo que diz o tema 1010, eles estão exercendo função de chefia, haja vistas que, na nossa legislação, os subprocuradores, eles coordenam grupos temáticos, seja de execução fiscal, seja de contencioso, seja de licitação. Então, está adequado nesse ponto. Obviamente, a própria sentença de primeiro grau, ela deixa claro que existe uma função de confiança, é um cargo de confiança da administração pública,
Sobre a proporcionalidade, o tema 1010 ele sustenta que a proporcionalidade deve suprir a necessidade a que esses cargos visam suprir, bem como o número de servidores no ente federativo. Então, quanto ao primeiro passo, nós temos no município do Crato atualmente 17 secretarias com mais de 4.000 servidores e somente existe uma procuradoria. Todo o trabalho jurídico da Prefeitura Municipal do Crato é concentrado apenas na procuradoria. Nós não temos advogados, assessorias jurídicas localizadas nas secretarias. E ainda se fosse dessa forma, apesar do tema não especificar com clareza qual seria essa proporcionalidade, dentro da própria Procuradoria existe um número superior a efetivos em relação aos advogados concursados. Então, nós pensamos que também esse ponto está completamente adequado. E o último, que já existia e foi aperfeiçoado pela nova lei da Procuradoria, as atribuições estão claras, específicas e não se confundem com as atribuições dos advogados efetivos. Então, esse é o primeiro ponto. Ressaltando mais uma vez que nós sustentamos, data vênia, entendimentos contrários, que as atividades dos subprocuradores, elas são atividades científicas, não são atividades meramente técnicas, burocráticas. Inclusive, a título de exemplificação, foi criado, em 2021, o curso de técnico em serviços jurídicos, um curso em que os seus profissionais sequer podem advogar. Então, daí a óbvia diferença existente entre os dois temas. Me permita, acho que pronto, voltei. E, assim, importante também ressaltar alguns precedentes, inclusive dessa corte, que trata sobre a discussão óbvia de que a criação é ato discricionário, mais uma vez criada, deve ser provida por cabos efetivos, ao meu ver, precisa de uma evolução. Haja vista que, nos termos que a sentença de primeiro grau se encontra, o município do Crato ele está sendo obrigado à criação de cargos, onde já existe um entendimento consolidado pelo Poder Judiciário de que, pelo princípio da separação dos poderes, não é a forma de se tratar mais adequada, bem como o município do Crato hoje, pela sentença, está impedido, inclusive, de contratar assessorias jurídicas, o que é também um tema já extremamente discutido e consolidado tanto no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como também STJ, STF. Então, excelências, eu ratifico os termos da nossa apelação e, no seu mérito, eu requero mais uma vez o seu total provimento, já agradecendo a gentileza e a atenção de todos os senhores e senhoras. Obrigado, doutora. Eu vou ler a proposta de emenda da apelação, ação civil pública para a exoneração de servidores ocupantes de cargos de subprocuradores de provimento em comissão lotados na Procuradoria do município do Crato. Atribuição de funções técnicas, burocráticas e operacionais a cargos comissionados. Impossibilidade. Manifesta desproporção entre a quantidade de cargos comissionados e de cargos efetivos. Por uma concurso público configurada. Determinação de realização de concurso público para o provimento dos cargos comissionados atualmente existentes. Impossibilidade em razão da natureza dos cargos de livre nomeação e exoneração. Impossibilidade de condenar o município à obrigação de editar lei de criação de novos cargos efetivos de procurador e de realização de concursos para seu provimento. Respeito à separação dos poderes e à autonomia municipal. Reforma da sentença para tão somente declarar incidentalmente
a inconstitucionalidade da lei municipal questionada e declarar a nulidade dos atos de nomeação aos cargos em comissão de subprocuradores por ela criados, proibindo nova nomeação, conforme tese jurídica fixada pelo STF no tema 1010 de repercussão geral. Recurso conhecido e provido em parte. Desembargador Luciano, como voto, Vossa Excelência? Acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Livramento? Também acompanho. Do Estado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu vou chamar o item 56, a remessa necessária civil 020, repetindo, 020, 0201, de 56.2022. Remessa necessária civil, autores Paulo Neto Araújo de Salles e outros, e Real Município de Pedra Branca, da minha relatoria. O doutor Carlos Roberto Siqueira do Nascimento Júnior está presente? Presente, Excelência. Eu sou advogado do autor, não é isso? Alô? Doutor Paulo? Doutor Carlos Roberto? Pois não, desembargador. Eu sou advogado do autor, não é isso? Isso. Então, o senhor vem defender o não conhecimento ou a rejeição da remessa, não é isso? Justamente, Excelência. Eu voto foi pelo não conhecimento. Posso pegar o resultado? Não entendi, Excelência. O voto foi pelo não conhecimento da remessa necessária. Posso pegar o resultado? Diante da decisão, Excelência, então eu manifesto desinteresse à manifestação. Obrigado. Remessa necessária não conhecida. Eu chamo o item 63, o agravo interno. 30384, dígito 64.2023, em que agravões Sul-América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. e agravada Célia Maria Craveiro Montezuma, da natureza do desembargador Luciano. Doutor Daniele Pereira de Siqueira Campos está presente? Pois não, Excelência, estou presente. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. A senhora tem, então, 15 minutos. Não, agradeço. Boa tarde a todos. Cumprimento os ilustres julgadores, nobres servidores, colegas advogados presentes nessa sessão. Primeiramente, para entendimento geral, eu esclareço que originalmente trata-se de um agravo instrumento interposto pela Sul-América contra uma decisão do juiz de primeiro grau que deferiu uma gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova com base na legislação consumerista. Contudo, sobreveio uma decisão que cancelou a distribuição do agravo instrumento, sob o argumento de incompetência absoluta do relator, pertencente à Terceira Câmara de Direito Público. Então, a hipótese seria de encaminhamento dos autos ao setor competente, a fim de que fossem distribuídos a um dos desembargadores que compõem as câmaras de direito privado. Porém, considerando que as câmaras de direito privado não estão inclusas no ciclo de migração do PJE, foi imposto o cancelamento da distribuição do agravo de instrumento. Excelências, foi determinado o cancelamento da distribuição desse recurso apenas com o argumento de que a distribuição perante a Câmara incompetente constituiria no cancelamento da distribuição do recurso. Só que nessa decisão não foi observado que a seguradora agravante ela possuía total boa-fé processual no momento da distribuição do agravo e ainda fundou-se apenas numa portaria do Tribunal de Justiça do Ceará a destempo da Resolução Normativa do Conselho Nacional de Justiça, do Código de Processo Civil e ainda da Constituição Federal. Então, sem uma decisão motivada, a seguradora agravante ela é prejudicada ao não compreender o livre convencimento do ilustríssimo relator, o direito ao contraditório e ampla defesa.
por óbvio, né, não permitir a remessa do agravo à Câmara competente para que possa ser processado e julgado em razão da competência, vai trazer às partes um prejuízo talvez irreversível. Então, quando na interposição do recurso, os patronos das seguradoras realizaram a distribuição junto ao PJE em observância à resolução do CNJ, não havendo no site do tribunal qualquer informativo, aviso ou bloqueio para a realização da distribuição no PJE. Então, como já esclarecido anteriormente, no próprio recurso, o agravo de instrumento ele foi corretamente direcionado ao tribunal competente para processar e julgá-lo, e encontra-se, enfim, munido de todos os documentos pertinentes, né? E ainda distribuído tempestivamente. Então, depreende-se que não se tratou de qualquer estratégia jurídica desleal da agravante. Então, diante dessa questão aqui trazida, eu pugno pela reconsideração da decisão ou que submeta o recurso para julgamento pela Câmara Civil, para, assim, conhecer e dar provimento ao agravo, de modo a reformar a decisão monocrática para remessa ao setor de distribuição e possibilitar o julgamento do agravo do instrumento. Obrigada a todos pela atenção, desejo uma ótima semana. Boa tarde, obrigado. Senador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois, senhor presidente, eu cumprimento a doutora pela citação, mas aqui, desembargadores, tem uma questão que é bem típica do PJE e os senhores conhecem. Ele só está instalado em relação às câmaras de direito público. E há uma portaria que, de fato, manda fazer o cancelamento, e essa portaria está em sintonia com as determinações do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Resolução Normativa 185 do Conselho. Certo? Por isso que eu decidi da forma que o normativo do tribunal, que tem competência para regulamentar os seus serviços, determinou. E eu vou ler aqui apenas, se os senhores permitem, a emenda. Processo civil, agravo de instrumento, agravo interno civil, decisão proferida em sede de embargo de declaração, decisão anterior monocrática que determinou o cancelamento da distribuição, Câmara de Direito Público, incompetência para julgamento do presente recurso, agravo de instrumento que deveria ter sido protocolado no sistema autônomo SAGE, SAGE do segundo grau, perante as câmaras de direito privado. Aplicação da portaria 2626/2022 na presidência do Tribunal de Justiça. Vício insanável, precedentes, decisão recorrida, apreciou todas as questões pertinentes ao caso. Agravo interno conhecido, desprovido, decisão mantida. Inclusive, senhores, eu trouxe aqui do voto decisões de todas as câmaras de direito público. A primeira Câmara, do desembargador Luiz Evaldo, da desembargadora Joriza, do desembargador Raimundo Nonato, do desembargador Lisete. É assim que eu voto. Eu colhi os votos. Desembargador Livramento, eu voto, Vossa Excelência. Eu já havia votado, mas... O voto é agora, né? O voto é agora, eu sei. Mas eu prefiro pedir vista para examinar melhor. Vista concedida. É um prejuízo total, né? Tá bem? Vista concedida. Obrigada a todos, boa tarde, bom trabalho. Excelências. Eu chamo o item 81, apelação civil 005-1604-58.2021, em que a apelante Daniela Maria Alves Nogueira, NE, Clínica Sertão Med, e apelado do município de Quixadá, da natureza mais Excelência. O doutor William Pinheiro Alves está presente? Aqui, Excelência. Doutor William, o voto da relatora, que já prevaleceu, foi no sentido de conhecer e prover o recurso. Posso proclamar o resultado? Pode, Excelência. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 102. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Apelação civil 025-3195 de 70.2020, em que a apelante Maria Anunciação Xavier Ribeiro,
e apelado do Estado do Ceará e outro, da relatora Eduardo Luciano. Doutor Clailson Cardoso Ribeiro está presente? O senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Excelências, a despeito de dispensar o relatório, cumpre a mim apenas para poder alinhar com clareza a situação do presente caso. Desde já, dando o meu boa tarde a todos. A dona Maria da Anunciação foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática. Essa é uma enfermidade pulmonar onde o pulmão ele fica fibroso, ele vai endurecendo. Essa doença não tem cura, excelência, mas pode ser controlada. E eu digo isso com muita clareza porque esse Ribeiro que está aqui no nome dela é o mesmo meu Ribeiro. Ela é minha tia. Todos os aniversários, Natal, eu me encontro com a tia, a Tiara, como é conhecida. E diagnosticada pelo Dr. Juvencio Câmara, famoso pneumologista aqui da cidade, só consegue acompanhar, a Tiara só consegue ter as consultas do Dr. Juvencio Câmara, porque o Dr. Juvencio Câmara é casado com a sobrinha dela, a minha prima, a doutora Ana Cláudia, radiologista. Por isso é que consegue ser acompanhada por um médico especialista, estudioso, de ponta, nesse tipo de enfermidade. Essa enfermidade, quando recebido esse medicamento, que é objeto da apresentação do OFEV, na fase exatamente onde a tiada está, ele consegue controlar a enfermidade, ele consegue suspender a progressão dessa enfermidade. Prova disso, excelências, é que nada mais ser diagnosticada, nós ingressamos com a sobrevida dessa enfermidade em torno de 2 a 4 anos. Eu digo isso por quê? Porque o meu outro tio, Bernardino Feira Ribeiro, irmão da tiada, faleceu por conta dessa enfermidade, porque não se tratou. Não se tratou a tempo. Faleceu no transplante de pulmão no Hospital de Messejana. Bom, como último remédio, né, já que não teve acesso a esse medicamento. Infelizmente, na família já temos outro caso. Pablo Francilino Ribeiro, né, meu primo, também tem fibrose pulmonar idiopática. Atualmente, eu ingressei, tá certo, com o processo na Justiça Federal, está tendo acesso aos medicamentos, pai de 4 filhos, e a doença está controlada. A tiada, por sua vez, ela teve a liminar indeferida em primeira instância, nós ingressamos com agravo de instrumento, e esta Câmara concedeu tutela recursal, e ela passou a receber o medicamento, recebeu durante vários meses, e quando teve, após concedida a tutela, o juiz de primeira instância julgou improcedente a ação. Em virtude dessa sentença, ficou praticado o agravo de instrumento e a tutela recursal foi revogada. Desde a apelação, eu venho pedindo a Vossa Excelência, está certo, especialmente a relatora, o deferimento de uma tutela recursal para dar continuidade ao fornecimento do medicamento. A minha tia, nada mais tomar conhecimento da sentença, passou a tomar metade da dose das caixas que ainda sobravam. Então, o comprimido, que é para ser de 12 em 12 horas, se não me engano, ela dividia ao meio e tomava, já que o valor da caixa de medicamento era 20 mil, mas já saiu outras marcas. Eu digo isso muito bem, excelência, porque é meu dia a dia esse tema dentro da minha família. Então, já há um medicamento com o mesmo princípio ativo no valor de R$14 mil. Mas para quem ganha um salário mínimo... Caixa com quantos comprimidos? Ela vem com 30 comprimidos, então é um por dia, excelência. Então vem com 30 comprimidos. R$14 mil, 30 comprimidos. Mas para quem ganha um salário, para quem é aposentada por idade, pelo INSS, R$14 mil é algo impossível. E nem a família se juntando consegue, porque é um valor muito alto. Consegue até um mês, uma caixa, 2. Tem até acontecido da gente fazer algum tipo de vaquinha, mas o fato é que tiada, desde a sentença passada 2, 3 meses, não recebe mais o medicamento.
É aprovado pela Anvisa o medicamento? O medicamento ele possui registro na Anvisa, excelência, ele atende os requisitos que data vem ao entendimento lá do STJ. Eu até coloco, se me permitem, eu menciono aqui os requisitos que o STJ aponta no tema 106 de repercussão geral. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Esse laudo está nos autos por mais de uma vez. Assinado pelo Dr. Juvencio Câmara. 2. Incapacidade financeira do paciente. Isso está patente dentro dos autos. E terceiro, a existência de registro de medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os três requisitos constantes do tema 106 de repercussão geral estão, né, provados nos autos. O fato é que, de lá para cá, essa doença ela tem um aspecto interessante, que ela não tem cura, mas se tomado o medicamento exatamente nessa fase, ele suspende no estado em que está. Quanto mais tempo fica tirada sem tomar esse medicamento, a doença progride e, se ela voltar a tomar o medicamento, estanca novamente, mas na fase em que está. E, de repente, se avançar muito, aí não vai adiantar. Portanto, sendo bem objetivo, aqui a minha sustentação, minha fala, é de pedido pela vida, a chance de viver. Por trás desse número de processo, é a última trincheira que nós estamos traçando. Nos resta o STJ, mas aí teremos mais um recurso. O desafio da admissibilidade, né, do recurso especial, que hoje em dia não é fácil, né? Existe uma série de pontos a serem ultrapassados. Então, eu venho rogar a essa Câmara em que conheça do recurso, dê provimento e, acima de tudo, conceda a tutela recursal para que a dona Maria da Anunciação, conhecida entre nós como, ela volte a receber o medicamento em que essa Câmara, no agravo de instrumento, havia concedido originalmente. Em detalhe, excelência, no processo, nada mudou. Eu até tentei apresentar prova, indicando o doutor Juvencio Câmara como testemunha no caso, mas o juiz entendeu que não era necessário, que era matéria apenas de direito, e julgou a improcedente a ação, prejudicando o agravo de instrumento que sustentava o fornecimento do medicamento. Então, nesta situação, não houve novidade nenhuma. Se não tivesse sido julgado o processo, o agravo de instrumento ainda estaria em vigor, né, acredito eu, e ela ainda continuaria a receber o medicamento. Portanto, apelando, né, pelo direito à vida, excelência, protegido por nossa Constituição, pela empatia de Vossa Excelência pela atuação, por conta de R$14 mil por mês, em que uma senhora aposentada por idade que não tem condições de pagar por este medicamento, é que vão pedir o provimento à apelação interposta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Clailson. Vereador, senhor Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, quase sempre eu peço licença para ler apenas a emenda, mas nesse caso, que é uma situação mais sensível, eu preferia ler o voto na íntegra. Perdão, fique à vontade. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria da Anunciação Xavier Ribeiro em face da sentença de improcedência ID 666-1144. A ação Maria da Anunciação Xavier Ribeiro propôs ação de obrigação de fazer pedido de tutela provisória de urgência satisfativa incidente em face do Estado do Ceará e do município de Fortaleza. A parte autora aduz que possui 64 anos de idade e é portadora de fibrose pulmonar idiopática, CID-10.J84.1, sendo diagnosticada como uma doença rara e com alta mortalidade. Aduz que não existe um tratamento totalmente eficaz para curar uma fibrose pulmonar. Aduz também que o acompanhamento de um pneumologista é capaz de frear a evolução da doença, bem como a FPI pode ser fatal em 2 ou 3 anos, desde o início dos sintomas, especialmente se o tratamento correto não for instituído. Nesses termos, requerer o medicamento nintedanib, 150 miligramas.
A nota técnica 481 do ID 6659-940 destacou que nenhuma revisão sistemática demonstrou inequivocamente que qualquer tratamento específico para fibrose pulmonar idiopática teve melhor que o placebo no que diz respeito ao aumento do tempo de vida ou redução da mortalidade. Acrescentou que o medicamento almejado apresenta efeitos adversos frequentes, representando risco à saúde do demandante. Documento do ID 665-9996. Resposta ao quesito de letra J. Sustentou que houve manifestação do CONITEC para não incorporação pelo SUS. Decisão interlocutória ID 66060-012 não concedeu a tutela provisória. Interposto agravo de instrumento de número 0638-634-76-2020. Decisão interlocutória do ID 6661-130, que indeferiu a prova testemunhal. Sentença de improcedência ID 6661-1144. Resignada a requerente interpôs apelação, constante no ID 61154, alegando preliminarmente o deferimento da tutela recursal para restabelecimento do fornecimento do medicamento e a necessidade de anulação da sentença em razão do indeferimento da prova testemunhal necessária ao deslinde do feito e à comprovação de seu direito. No mérito, defende que o Sistema Único de Saúde, SUS, não oferece tratamento para a doença, deixando a paciente portadora amíngua, tratando apenas os sintomas e não o enfrentamento em si, e que o medicamento requerido é a única forma de retardar a evolução da enfermidade e garantir-lhe o direito de viver. O Estado do Ceará encontra razões recursais no ID 6161164, defende a manutenção na íntegra da sentença combatida. O município de Fortaleza, nas contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a demanda. É o relatório. Passa ao voto. Presentes os requisitos de admissibilidade com êxito do recurso. Trata-se de um recurso de apelação interposto por Maria da Anunciação Ribeiro em face da sentença que julgou improcedente a ação, alegando preliminarmente a necessidade de anulação da sentença em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, necessária ao deslinde do feito e à comprovação do seu direito. No mérito, defende que o Sistema Único de Saúde não oferece tratamento para a doença, deixando a paciente portadora amíngua. Quanto ao pedido de tutela recursal, tem-se por prejudicado, em primeiro, tem-se que o agravo de instrumento já referido restou extinto pelo, abre aspas, não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932.3 do CPC, consoante decisão monocrática da relatoria antecedente às páginas 158 e 161 daquele recurso. Desta decisão não houve recurso por nenhuma das partes. Em segundo, pelas razões a seguir expostas quanto ao processamento deste recurso de apelação. Em terceiro, o julgamento com a prolação de decisão de mérito suplanta o teor das decisões interlocutórias proferidas, inclusive com o teor de revogá-las. Quanto à arguição de nulidade da sentença, por deferimento da prova testemunhal, consoante manifestação da PGJ, não merece prosperar. No caso, bem como exposto pelo juiz Acó, a decisão do ID 6661-127, que havia nos autos documentos médicos anexados e a matéria discutida era majoritariamente de direito, não havendo demonstração real de controvérsia fática pela parte autora. Outro sim, a prova requerida já havia sido deferida pelo ID 6661-1130, que, de forma fundamentada, assim declinou. Quanto à petição de número tal, a parte autora alega, diga-se genericamente, interesse na produção de prova testemunhal a seguir especificada de médico, sem fazer menção a qualquer prova útil ou necessária a este processo. E continuo eu. Ademais, é completamente dispiciendo ao oitivo do médico assistente para, abre aspas, reiterar e esclarecer fatos. É necessário, mormente, que,
quando já há manifestação deste e as razões que o levaram a prescrever a medicação requerida. Desta forma, inexiste cerceamento de defesa quanto à dilação probatória requerida, em razão da ausência da impugnação adequada dos fatos da rasa inicial. Mostra-se necessária a solução do litígio. Quanto ao mérito, a parte autora, ora apelante, aduz que é portadora de fibrose pulmonar idiopática, pelo que requereu o medicamento nitendanib, 150 mg, sustentando que o medicamento requerido é a única forma de retardar a evolução da enfermidade e garantir o direito de viver. Pois bem, o medicamento em questão possui registro da Anvisa. Todavia, não há incorporação deste ao SUS. Essa situação determinava a remessa dos autos à Justiça Federal, consoante julgamento do RE 855-178, tema 793. Todavia, em razão da decisão liminar proferida no RE 1.366.243 de Santa Catarina, tema 1234, os autos deverão permanecer nesta Justiça Estadual, pois este juízo resta impossibilidade em declinar da competência ou determinar a inclusão da União no polo passivo. Inclusive, os autos já foram à Justiça Federal e retornaram, consoante processamento dos IDs 6660078. Sabido que o direito universal à saúde, plasmado no artigo 96 da Constituição Federal, não se presta a autorizar fornecimento de todo e qualquer medicamento requerido pela parte, senão quando esse, malgrado os custos envolvidos, apresenta-se como estritamente necessário à preservação do mínimo de dignidade da pessoa humana. Intelecção que se impõe sob o viés das escolhas trágicas a serem exercidas, em contexto de escassez e de finitude dos recursos públicos, para o atendimento de infinitas e perenes demandas sanitárias da população. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, nas situações em que se pleiteia fármaco não presente na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, a concessão depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos. 1. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 2. A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. E 3. A existência de registro do medicamento na Anvisa. No caso, a parte demonstra apenas 2 dos requisitos cumulativos do tema 106 do artigo do STJ, os quais seriam a incapacidade financeira, a existência de registro de medicamento na Anvisa. Todavia, percebe-se, pelas provas acostadas aos autos, que não restou comprovado o item 1, que explico. Prosseguindo, tenho reiteradamente afirmado que o relatório médico do profissional que assiste o paciente não é prova absoluta e irrefutável, pois, se assim fosse, não caberia qualquer comportamento do judiciário a não ser deferir todo e qualquer tratamento. Inclusive, o STJ se manifestou em sede de recurso repetitivo, supracitado, nos seguintes termos: se não vejamos, cabe ao juiz avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não um relevante acréscimo na resposta terapêutica. Continuo eu. Ademais, no mesmo sentido, enunciado 14 da primeira jornada de direito da saúde do CNJ, abre aspas, não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser deferido o pedido não constante das políticas públicas do SUS. Fecha aspas. Na situação concreta dos autos, tem-se a nota técnica de número 481, que esclarece que a medicação não é uma droga isenta de riscos. Dados de segurança obtidos em estudos de fase 3, envolvendo 1.061 pacientes, comparando o tratamento
do medicamento 2 vezes ao dia com o placebo durante 52 semanas revelaram que os eventos adversos mais frequentes relatados associados ao uso de tal medicamento incluíram diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, diminuição de apetite, perda de peso, aumento de enzimas hepáticas. A diarreia foi relatada até em 62% dos pacientes do uso da medicação. Além disso, em fevereiro de 2018, foi divulgado pelo laboratório Behring carta aos profissionais de saúde alertando que foram reportados casos graves de lesão hepática induzidos pelo uso deste fármaco, inclusive com desfecho fatal. A maioria dos efeitos hepáticos ocorreu nos 3 primeiros meses do tratamento. A nota técnica 481 também informa que o medicamento demonstrou eficácia na redução da perda funcional pulmonar. Todavia, nenhuma revisão sistemática demonstrou inequivocamente qualquer tratamento específico para fibrose pulmonar idiopática. Teve melhor desempenho que o placebo no que diz respeito ao aumento do tempo de sobrevida ou redução da mortalidade. Este medicamento foi desenvolvido para a doença que acomete a parte autora, embora não haja cura para a patologia em questão. Por fim, a nota técnica conclui que o medicamento pretendido não é imprescindível ao tratamento da enfermidade que acomete a altura. No mesmo sentido, são as notas técnicas do NATJUS deste TJ. Nota técnica 1764, de 2024. Conclusão: a avaliação de estudos randomizados de fase 1 e 2, 2 e 3, não corroboram a utilização do medicamento para tratamento de fibrose pulmonar com relação à mortalidade e a exacerbações agudas. Estudos adicionais são necessários para atestar os benefícios da medicação. Nota técnica 1390, de 31 de 8 de 2023, diz: há evidências científicas da eficácia do fármaco apontado para o caso em exame. A pergunta: qual o índice de cura e há contraindicação para algum tipo de paciente? Resposta: o fármaco requerido é indicado para moléstia que acomete a parte autora, porém não há evidências científicas robustas sobre a sua ineficácia, sua eficiência no tratamento da doença. Como descrito anteriormente, a FPI é uma doença incurável e progressiva. Seu tratamento se baseia em medidas de suporte: oxigenoterapia, reabilitação pulmonar, vacinação apropriada e no uso de medicamentos antifibrobráticos, que reduzem o ritmo do declínio da função pulmonar. Deve-se ressaltar que o medicamento é um medicamento que apenas retarda a evolução da doença, reduz o ritmo da piora e, no entanto, é inexorável. Ele não reverte os danos pulmonares já instalados. A nota técnica 1497, de 25 de 8 de 2023, tem a seguinte conclusão: as evidências disponíveis até o presente data mostram que, embora a medicação solicitada tenha sido aprovada para FPI com bases em declínio reduzido da função pulmonar, ela não possui uma vantagem clara sobre os resultados da mortalidade, sobrevida. Desta forma, não teve capacidade de fornecer evidências de benefício de vida em subgrupos específicos de pacientes. A avaliação dos estudos randomizados da fase 2 e 3 não corroboram a utilização da medicação para tratamento da fibrose pulmonar com relação à redução da mortalidade. Ainda, no mesmo sentido, nota técnica de número 1397, de 1 de 7 de 23, e também aqui, eu enumero aqui 2, 4, 6, 8, 10 notas técnicas do CNJ. Portanto, a descrição da situação, normalmente quando demonstrada e comprovada a imprescindibilidade do medicamento requerido, conforme manifestação técnica suprapontada, e as demais notas técnicas do NATJUS, desfodalício, como assim do NATJUS do CNJ, depõem contra o período autoral, quando verificadas
mais uma vez, as premissas firmadas pelo tema 1100C do STJ, como anotar acima, uma vez não comprovada a eficácia do fármaco disponibilizado pelo SUS. Não disponibilizado. Deste modo, não se pode fazer o judiciário, não é possível fazer o judiciário obrigar o Estado a fornecer tipos não contemplados de medicamentos quando não resta demonstrada a utilização e ou imprescindibilidade dos serviços já disponíveis pelo SUS. Sob esse aspecto, a jurisprudência assentou que o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS demonstra-se necessário quando não comprovada a superioridade de outro medicamento. E aqui eu trago 2 decisões judiciais que eu peço licença para não lê-las. E caminho para a conclusão, afirmando que da minha relatoria há decisões nesse sentido e, ante o exposto, e em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço o recurso de apelação, todavia, para negar-lhe provimento. Por fim, condena-se a parte autora em custos e honorários de sucumbência, que majora-se em R$ 500, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, todavia ambos com a exigibilidade suspensa ante a gratuidade judiciária. É como voto, senhor presidente, reconhecendo a dificuldade da autora, né, reconhecendo a gravidade da doença, mas é necessário que haja um sopesamento quanto à concessão de remédios sem evidências de cura. Né? Por isso, eu voto nesse sentido, senhor presidente. Obrigado, Ismael Luciano. Desembargadora Livramento, como voto, Vossa Excelência. O voto está muito profundo. Eu não tenho como votar contra. Eu voto com o relator. Desembargadora Jureza. Acompanho o relator, presidente. O resultado, recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Extremamente difíceis no aspecto pessoal. Nós temos toda a compaixão com a doença, mas, infelizmente, temos que aplicar a legislação. Imagine, Excelência. Então, boa tarde. Boa tarde. Eu chamo o item 120. Apelação civil, sequência 309684, dígito 40.2018. Apelante o INSS e apelado João Hilário de Souza, da relatoria da Desembargadora Livramento. Doutor Benedito Dias Albuquerque de Sá, está presente? Presente, Excelência. Doutor Benedito. Doutor Benedito. O senhor é advogado, então, do apelado, não é isso? Apelado. O voto da Desembargadora Livramento, que já prevaleceu, foi no sentido de conhecer e desprover o apelo do INSS. Posso programar o resultado? Sim, Excelência. Eu gostaria só de observar se foi informado a questão da majoração dos honorários na fase recursal. Apenas isso. Foi para a fase de liquidação da sentença. Vai ficar para liquidação da sentença, viu? Perfeito. Vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício, apenas para adequar os consectários legais. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos em possessão. Boa tarde. Vamos para os julgamentos com quórum ampliado do PJE. Eu chamo o item 52. Apelação civil 300.0647, dígito 04.2023, em que apelante e apelada Maria Dalva do Nascimento Silva e apelante e apelado do município de Catunda, da relatoria da Desembargadora Iracema. Na sessão de julgamento realizada no dia 4 de março, a desembargadora Iracema, relatora do feito, ministrou seu entendimento no sentido de conhecer dos recursos para dar provimento ao da autora e negar provimento ao do município. Em seguida, os desembargadores Washington e Luciano divergiram da relatora para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento. Diante da divergência apresentada e do resultado não unânime, tornou-se necessário ampliar o quórum no seu artigo 942 do CPC. E agora eu vou colher os outros 2 votos. Desembargadora Livramento, como voto, Vossa Excelência.
eu me curvo à decisão da Câmara, né? Então, a senhora acompanha a divergência, é isso? Acompanho. Acompanha a divergência. E desembargadora Joreza? Eu também acompanho a divergência, presidente. Então, vou proclamar o resultado. Decisão por maioria. Sim. Sim, está certo. Vai adequar. Então, Vossa Excelência leva o acordo e eu vou proclamar o resultado. Com os conhecidos e desprovidos. Por isso que eu digo que me curvo à decisão da Câmara, né? Porque... Uhum. É uma evolução. Aí todos nós. A redação é ruim. É muito ruim, é. Aquilo, a minha percepção é de que houve um equívoco no primeiro voto que foi adotado por outro e por outro, daqui a pouco estava todo mundo. E tem um fundamento constitucional também, né? Então, que é o principal. Uhum. E aí, o que eu sei é que isso já está sendo observado em outras câmaras, esse entendimento da divergência que, a partir de agora, também nós vamos adotar. Uhum. Inclusive, o que eu vi é que o embargador Schmidt já está decidindo monocraticamente. Ok. Nesse sentido. Ok. Então, desembargador Iracema lavrará o acordo. Apresentação de votos vistos do PJE, eu chamo item 1. Apelação civil 005-2308, dígito 41.2021. Apelante Diana Bernardino da Silva e apelado do Estado do Ceará, da minha relatoria. Na sessão de julgamento realizada no dia 4 de março, eu, na qualidade de relator, proferi voto no sentido de conhecer da remessa necessária das apelações para negar-lhes provimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu o visto dos autos e proferiu voto. Posso antecipar que Vossa Excelência divergiu, né? Divergiu parcialmente e vai se manifestar agora? Ok. Não, por mim não precisa ler, não. Pode ser, porque eu também quero me manifestar e fica melhor. Esse processo, ele é um processo a respeito de um ingresso no serviço público de uma professora concursada e ela é portadora de câncer. E ela também é funcionária do Banco do Brasil. E ela apresentou um laudo. E é servidora pública estadual. Temporária. Professora. Ela apresentou um laudo que não foi contraditado pela administração. Então, esse é o ponto da formulação. Primeiro ponto, o aspecto dela ser professora temporária, certo? Não é um fato relevante para mim, pelo fato de que a contratação temporária ela não tem o rigor da contratação efetiva quanto às exigências. E ela não tinha o câncer na época. Então, era uma situação diferente. Hoje, ela deve ser submetida à perícia médica. Né? O que eu discordo é que este laudo unilateral seja aceito para que o Estado seja obrigado a nomeá-la. O que eu entendo é que ele sozinho não é possível, que é necessário voltar para se elaborar um laudo pela administração pública. Né? E ela, obviamente, com direito a contestá-lo. Mas não é possível admitir um laudo unilateral. E uma outra questão é apenas uma reserva de vaga e não uma ordem para nomeá-lo no cargo. E ela precisaria também comprovar a demissão do Banco do Brasil, certo? Para tomar posse. Previamente. Eu vou ler aqui a parte final, eu creio que seja o suficiente. Eu vi que Vossa Excelência argumenta o fato de que ela já está no serviço público como
servidora temporária, Sim. certo? Mas o laudo que ela apresenta é unilateral. Mas o laudo diz que ela está curada. Mas é unilateral. Não há recidiva. E o fato de a pessoa ter tido um câncer não significa dizer que ela está imprestável para o serviço público. Não, eu acho que houve um rigor dessa comissão, dessa junta médica que fez a avaliação e que se manifestou pela impossibilidade de ela assumir o cargo público, porque uma neoplasia de mama não é uma condenação e não a incapacita para o serviço público. Até porque ela está no serviço público, ainda que em caráter temporário, e tem uma declaração de que não houve afastamento, absenteísmo. Então, o senhor pode ter razão nisso aí, mas o que eu creio que nós tenhamos que trabalhar aqui é uma questão que serve para todas as outras situações. A administração, o judiciário não pode admitir que um laudo feito por uma das partes, a gente vai decidir sair frequentemente. Laudo unilateral. Né? É produção unilateral. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma decisão de uma junta médica do Estado dizendo inapta para o serviço público. Sim. Tá certo? Por quê? Neoplasia mamária. O que é que nós temos de concreto? Nós temos um laudo de um médico que tratou a paciente e diz: ela está curada do câncer de mama. E aí vai prevalecer essa decisão? Não, o que vai prevalecer, que eu acho que tem que ser feito, é voltar para a administração, refazer o laudo. Ela é uma professora primária, Bardot. A questão aqui é, a gente tem que saber, não tem dado suficiente, se o câncer de mama dela, certo, retirou parte da musculatura, ela pode levantar as mãos, se não pode. Ela está em sala de aula, desembargador, do contrato temporário. Desembargador, mas a questão aqui é, o laudo, vai prevalecer o laudo do médico dela, contrário à da administração, sem haver uma comparação, sem haver uma nova perícia. Eu quero só uma nova perícia. Certo? Eu quero uma nova perícia. Certo? Tá bem. Eu acho que todo mundo compreendeu, né? E eu vou colher os votos. Não, só o voto do Livramento. Só né? o meu. Os demais teriam Só o meu, né? Sim. Como vota a excelência? Eu voto com o relator com uma observação. Sim. Que a posse seja só depois do trânsito ter julgado, é uma opção oferecida por ele, né? Sim. Ok. Bom, os demais estão aptos a votar ou querem deixar para a próxima sessão? Ok. Então, o julgamento adiado e nós retomaremos o julgamento na próxima. Como? O desembargador Juris vai entrar de férias, né? A gente aguarda o retorno dela. Eu aguardo o retorno. Estarei de volta dia 29 de abril. Tão pouco tempo. Ok. E vamos, então, para o item 2. Apelação civil 003. Como é? Na próxima sessão, a senhora estará presente? Então, e na outra dia, então, a senhora não estará presente. Então, vamos convocar alguém para a próxima sessão. Porque senão, esse julgamento não termina. Tá certo. Então, fica para a próxima sessão e a gente convoca um integrante da primeira, né? Da segunda? Da segunda. Bom, vamos então para o item 2. Ação civil 003-3221, dígito 46.2011, que é apelante Ana Cláudia Lima Verde Montenegro e apelado município de Fortaleza, da minha relatoria. Na sessão de julgamento do dia 4 de março, proferir voto no sentido de conhecer o recurso para dar provimento. O desembargador Luciano pediu vista e adianta o julgamento. Então, vou estabelecer a palavra, desembargador Luciano. Aqui é curtinho, eu prefiro ler o voto. Datas de apelação civil interposta por Ana Cláudia Lima Verde Montenegro contra a sentença de improcedência proferida pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública no âmbito da ação ordinária declaratória
com o pedido de antecipação de tutela. Iniciaram o julgamento do recurso, o eminente relator proferiu seu voto, conhecendo do apelo para dar-lhe provimento. Para melhor análise da matéria pedida dos autos. É o essencial. Adiante, apresento voto divergente quanto à concessão da gratificação de raio-x. São dois pedidos dela. E um é, se não deferido o primeiro, é deferido o segundo, é alternativo. Certo. Eu estou só me manifestando em relação à gratificação de raio-x. O cerne da questão se a análise da sentença que julgou improcedente o pedido da autora, servidor público do município de Fortaleza, exercendo o cargo de médica do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, de, abre aspas, recebimento de parcela referente à gratificação de raio-x do percentual de 40% ou, pelo menos, o adicional de insalubridade no grau médio 20%, por trabalhar em local insalubre exposta às irradiações de raio-x, bem como receber adicional por tempo de serviço, usando Enes, no percentual de 8%. Fecha aspas. Na sentença, o juiz Acó ressalta... O processo, pelo visto, é bem antigo, né? Porque ela foi do 20 anos. 2003. 20 anos. Então, já não é mais 8%, já seria 28%. Mais ou menos. Desde a emenda 19 de 98, o adicional de salubridade, previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, foi excluído dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos. No entanto, a possibilidade de concessão de referida vantagem continua, desde que haja previsão em lei específica, no caso do município. E eu continuo. Ademais, a sentença restou consignado que a Lei 6.794, de 90, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Fortaleza, no seu artigo 103 e seguintes, assegura aos servidores que, no exercício de suas funções, elaborem condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, o direito à percepção de gratificação de insalubridade. Porém, os parágrafos únicos dos artigos 108 e 109 da Lei Municipal estabelecem expressamente a necessidade de perícia técnica para a concessão da gratificação de insalubridade. Assim, a concessão da gratificação em comento somente pode se dar após a realização de laudo pericial demonstrativo de que o servidor trabalha em condições insalubres e perigosas, a teor da jurisprudência atual do STJ, segundo o qual, abre aspas, pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo se afastar da possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial atual. É o agravo interno no RESP 1.874.569 do ministro Paulo Sérgio Domingues, primeira turma, julgada em 23 de 10 de 23. Na hipótese em tela, como asseverado pelo magistrado de origem, de fato não consta nos autos laudo técnico pericial específico para o caso da autora, com informações sobre a efetiva exposição de raio-x. O tempo de exposição se ocorreu de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, necessária para atestar a condição de trabalho e o marco inicial para a concessão da gratificação de insalubridade. A autora acostou 2 laudos periciais realizados no Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, datados de 2 de 3 de 98 e de 14 de 11 de 2003. O primeiro foi confeccionado em período anterior à admissão do serviço público. Portanto, não serve para basear o pedido de gratificação em alusão. O segundo, embora confeccionado meses após a admissão da autora, igualmente não se presta a fundamentar o pleito, uma vez que se trata de laudo genérico, relativo ao hospital como um todo, e não a cada um dos profissionais individualmente. O mesmo ocorre com o laudo técnico de salubridade do 03 de 2008 e de 104.94.562. Desembargador Luciano, me permita só uma observação. Não existe laudo dizendo desembargador Luciano trabalha, desembargador Iracema, à esquerda dele, não trabalha em condições para os médicos. Não, senhor.
o laudo é com relação ao nosocômio, ao hospital e às condições de salubridade e quais são as atividades, as especialidades que estão sujeitas às condições insalubres. Tá. Não indica profissional A, profissional B. Eu discordo de Vossa Excelência, até porque Sim, que anestesistas... Até porque nessa condição aí, certo? Eu estou equiparando um servidor que todos os dias, certo? Está num ambiente, certo? Manuseando máquina de raio-x e um outro servidor público que está numa sala em que se usa um raio-x de forma eventual. Então, são situações diferentes e eu preciso saber qual é a situação que ela está abrangida. O laudo diz. O Tá, laudo me permite, só um minutinho. É porque o debate serve para isso, para esclarecer. Professor, Mas deixa eu só esclarecer isso aqui. Diante da legislação citada acima, os servidores que são obrigados a ficarem na sala onde ocorre a exposição a raio-x durante a realização de exames de forma direta farão jus ao adicional de 40% do vencimento do cargo, que inclui auxiliares de raio-x, traumatologistas e anestesistas. Anestesistas. Deixa eu terminar aqui. Agora para concluir. Neste ponto, cumpre salientar o entendimento jurisprudencial do TJ Ceará, inclusive com precedente desta terceira Câmara de Direito Público, segundo o qual o simples fato de laborar dentro de um hospital que opere com aparelho de raio-x e substâncias radioativas não conduz automaticamente ao pagamento da sobredita gratificação. Eu vou ler aqui a ementa. Apelação administrativa, servidor público municipal, ocupante de cargo de médico, substituto do Dr. José Frota, gratificação especial de desempenho, GED, 2, gratificação de salubridade, 3, gratificação de raio-x, necessidade de apuração do grau de habitualidade da exposição dos servidores ao raio-x e substâncias radioativas, ausência de comprovação, o labor em hospital não importa automaticamente em reconhecimento do direito à gratificação de raio-x, precedendo o TJ, apelação adesiva, demonstração da condição de servidora do JF, legitimidade ativa reconhecida, sentença parcialmente reformada, recursos conhecidos. E aqui eu vou continuar lendo essa mesma ementa. 1. Sige-se a controvérsia, a verificação da obrigatoriedade do pagamento da gratificação especial de desempenho e a gratificação de salubridade e de raio-x desde o ingresso dos servidores substituídos do cargo de médico do JF. 2. No caso, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Instituto José Frota pagasse aos servidores substituídos as parcelas referentes a 3 gratificações, desde o ingresso no cargo. Gratificação especial de desempenho, a gratificação de raio-x e a gratificação de raio-x, além da demonstração, isso aqui é específico dela, do caso. Na hipótese dos autos, temos que os presentes substituídos fazem parte do quadro funcional do Instituto José Frota. Aí, aqui o nome de cada um deles que eu vou... a gratificação especial de desempenho está prevista na lei municipal número tal. Da leitura do dispositivo, temos que, estando ligado ao Instituto José Frota, através do vínculo estatutário, farão os médicos jus ao recebimento da referente gratificação de desempenho. Na hipótese, os substituídos alhures mencionados comprovaram ser integrantes dos quadros funcionais do JF, fazendo, pois, jus ao recebimento da gratificação especial de desempenho. A gratificação de salubridade está expressamente prevista na Lei 6.794 de 90. A própria municipalidade reconheceu juridicamente o pedido e já vem implantando o pagamento, que é desde a data da elaboração do auto pericial, precedente do STJ. As leis municipais 7335 de 93 e 4355 de 74 regulamentam o pagamento da gratificação de raio-x e expressamente determinam ser necessário apurar o grau de habitualidade de exposição a raio-x ao qual os recorridos estão submetidos. Na hipótese dos autos, não vislumbro prova
que demonstre o direito ao percebimento da referida gratificação. O simples fato de elaborar dentro de um hospital não que opere com raio-x e substâncias radioativas não conduz automaticamente ao pagamento da sobredita gratificação, precedendo o TJ, CE, TRF1, TRF5. 7. Os recursos são conhecidos: apelação do Instituto Zé Frota, parcialmente provida; apelação adesiva do CIMEC, integralmente provida; acordo integrante da terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer das apelações para dar provimento à apelação do Instituto Zé Frota, integralmente provimento à apelação adesiva do CIMEC. Tudo nos termos do voto do relator. Integrante deste Fortaleza, data informada, desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo era o relator, certo? E o presidente. Continuo eu. Desta arte, conclui-se que se faz necessária a realização de perícia individualizada para a concessão da gratificação de raio-x e seus efeitos devem se concretizar a partir da elaboração do respectivo laudo. No que tange ao anuênio, concorda-se com a conclusão adotada pelo relator de que a autora faz jus à implantação da verba no percentual correto, com base nos artigos 3º, inciso 19 e artigo 118, ambos da Lei Municipal 6.694 de 90, visto que vinham sendo pagas em montante defasado, conforme os contra-cheques acostados aos autos. Diante do exposto, com a devida vênia, divido em parte do relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de reformar a sentença, tão somente para decotar a condenação do município de Fortaleza à implantação e ao pagamento das parcelas vencidas correspondentes à gratificação de raio-x. No mais, mantenho a sentença quanto à condenação da municipalidade à correção do percentual de anuênio, limitado a 35%, bem como a pagamento dos valores percebidos a menor, atualizados, respeitada a prescrição quinquenal. É como voto, senhor presidente. Mas eu tenho uma pergunta a Vossa Excelência. Com relação ao pedido alternativo da parte, que é a insalubridade, Vossa Excelência... Eu concedo a primeira parte, sim. Concedeu. Certo? Então... Não ao X. Concede a insalubridade. A insalubridade. Eu vou adequar meu voto ao de Vossa Excelência. Ok? Vou adequar. Eu só me insurjo com relação É porque na parte final do seu voto, o senhor não deixou isso claro. Ok. Na parte final, o senhor só trata do anuênio. Do anuênio. Eu só divido nesse ponto. Do anuênio. E aí, consequentemente, o resto... Ok. Tudo bem. Eu vou adequar o meu voto ao seu voto. E eu acompanho o relator. Ok. Então, coloca no resultado. Deixa eu só ver. Aqui. Ok. Então, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. Vamos para os processos adiados do SAGE. Eu chamo o item... Aliás, chama o item 50, apelação, remessa necessária 069, 4095, de 31.2000, de relatoria do desembargador Luciano, e o 78, sequência de 506249, dígito 18, sequência 5062, dígito 49.2018, que é apelado de município de Tabuleiro do Norte, apelada Francisca das Chagas de Freitas, e retirados do SAGE por indicação da relatoria. O item 4, embaixo da declaração civil 062-5054, de 71.2023, em que embargante Célia Marques de Araújo Pereira, embargado do município de Farias Brito. Adiados do PJE, o item 138, apelação remessa necessária 300.0504.47.2023, que são partes, município de Maracanã, Escritório Central de Regulação, MECAD, retirado de pauta do PJE,
o item 41, agravo instrumento 315.61 de instrumento 3.2023, em que são partes a Defensoria Pública do Estado de Ceará e o município de Fortaleza, da minha relatoria. Vencemos a pauta e eu indago se todos estão de acordo com os votos lançados antecipadamente. Desembargador Lucena? Confirma, desembargador Lucena? Confirmo, presidente. Desembargadora Livramento? Desembargadora Juíza? Também confirmo. E eu também confirmo. Todos os demais processos estão julgados e os resultados serão divulgados após a sessão. Bom, agora aquela clássica pergunta. Algo mais a tratar? Só o voto de pesar pelo falecimento do desembargador, do doutor Darival, que é o nome da medicina, é o nome nessa área de cooperativismo no estado do Ceará, e sou do nosso colega Renato. Todos de acordo? De acordo. Estou aprovado. Todos de acordo? Então, aprovado também. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Ah, tá certo. Outro Lucídio. É o outro Lucídio. Mas não tem o Lucídio que fez. Não, é o Lucídio não.